Salve pessoal, bom dia. Então, começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos estar começando um desafio novo. Hoje é segunda-feira, dia 4 e tô saindo de casa dentro de no máximo meia hora. Tô indo viajar a trabalho a mais ou menos 500 quilômetros daqui de casa. Ali próximo de Vinharoz, depois de Valência, um pouquinho depois de Castelão de la Plana. E pronto, né, pessoal? Vou trazer esse conteúdo de hoje aqui pra vocês, um pouco da viagem. E eu acho que vai ser bem interessante também falar um pouco sobre o meu novo trabalho, né, essa nova etapa temporária. E espero que vocês gostem, beleza? Tô aqui em casa agora, tomando meu café, acabei de tomar. Patrícia tá dormindo e pronto, né? Tem que ser. A pior parte disso tudo é se despedir de quem a gente ama, né? Passar um tempo longe de casa. É sempre assim, sempre meio chato. Né, Moniguinho? Então, meu dia de chia, já passei com eles hoje. Ok, tá bom? Olha aqui. Eles dormem aqui do lado, né? Nessa caminha. O Godinho, ele sempre dorme assim, ó. Né, meu Godinho? Né? Você fica com frio, é, cara? Pai logo volta, tá bom? Parece a Virgínia, né? Mas essa daí é a mulher do Yuji. Eles têm um canal no YouTube. Bem interessante. Acabei descobrindo agora há pouco. Yuji Tamashiro tá vivendo no Japão agora. Caramba, cheio de coisa. Ó, a garagem aqui do prédio é gigantesca, cara. Gigante mesmo, tem muito mais pra dentro. Aí a gasolina tá 1,44, o diesel tá 1,67. 60 euros, 41 litros e meio. Pronto, estou a caminho de Castelão de la Plana. Na verdade, mais ou menos uns 30 minutos de Castelão de la Plana. Castelão de la Plana é depois de Valência, sentido Tarragona, e depois Barcelona. Fica a 550 quilômetros da onde eu moro, aqui de Almeria. E pronto, como eu falei para vocês, eu estou indo trabalhar lá. No vídeo anterior eu mencionei que eu ia trabalhar para o sentido sul depois de Málaga, que era Cádiz. Mas acabou que o trabalho se desenrolou para essa região lá para cima. Tenho que estar lá mais ou menos 3 horas para mim. Eu dando 3 horas para mim lá já tá bom, porque daí eu vou falar com o encarregado, ele vai apresentar o trabalho para amanhã a gente começar. Mais 2 amigos meus também que eu chamei para formar a equipe comigo tá vindo. Na verdade eles moram em Portugal, eles moram em Lisboa e eles estão indo para lá para a gente poder começar amanhã. E é isso, pessoal. Para quem não sabe, eu trabalho na construção civil, né? Aqui na Espanha. Moro aqui tem 6 meses, eu e a Patrícia. E nesse tempo eu trabalho com construção, né? Como o nosso documento vai sair agora em maio, até esse presente momento eu tenho trabalhado por
por empresas portuguesas, porque eu tenho documento de Portugal, né? Então isso acaba me facilitando, né? Digamos assim, facilitando entre aspas, né? Porque não é fácil. Não é fácil, por exemplo, ter que estar viajando, ter que estar saindo de perto de casa, porque os trabalhos que tu consegue são, digamos, longe de casa, né? Então não é fácil, pô. Você tem que se deslocar e ficar, muitas das vezes, até um mês fora, 2 meses, ir em casa de mês em mês. A galera aqui na Europa vive muito disso, principalmente quem mora ali em Portugal, que vai trabalhar na Bélgica, na França, na Alemanha. Às vezes os caras volta para casa de 3 em 3 meses. Para quem não tem família, para quem não tem filhos, é top, entendeu? Tu ganha uma grana boa, mas tu fica muito tempo longe de casa, cara. Agora quem tem família, eu que sou bastante apegado à minha casa, à minha família, aos meus animais, eu tenho 2 cachorros, uma gatinha, então eu acabo sentindo muito, sabe? Acabo sentindo muita falta assim de casa, não presto pra ficar muito longe de casa. Mas às vezes, como no caso essa situação, é necessário, pelo menos por enquanto, né? Eu mencionei para vocês também no vídeo anterior, assim que eu cheguei aqui na Espanha, eu fui trabalhar para uma empresa portuguesa, no caso era em Albacete, fica 300 e poucos quilômetros ali de casa. Daí o nosso patrão era brasileiro, goiano. Pronto, trabalhei mais ou menos uns 20 dias lá, 25 dias, até terminar o serviço. Dava mais ou menos uns 1.800 euros, cara. Ficou quase 800 euros para trás. Meu colega que trabalhava comigo ficou mais de 1.000 euros. O cara não pagou a gente. Não pagou a gente, simplesmente foi embora antes mais ou menos uns 5 dias para terminar a obra. Ele foi embora para Portugal e a gente já ficou ali, né, meio com o pé atrás. Eu falei, mano, esse cara aí, tipo, tu olhava pro cara, tu vê que era malandro, entendeu? Mas pronto, era o que a gente tinha para fazer naquele momento e a gente precisava estar ali. Terminamos a obra num sábado. Fizemos, nesse sábado, a gente fez 12 horas de trabalho. 12 a 13 horas, eu acho, para poder terminar, né? E pronto. Segundo ele, a gente receberia o pagamento na segunda. Mais tardar, terça-feira. Passou segunda, passou terça, passou quarta. E nada de pagamento, nada de dinheiro. E a gente contava com essa grana. Esse meu colega com filho de 5 meses, sabe, precisando de dinheiro, o cara tendo que trabalhar fora de casa, mora em Portugal também, tendo que trabalhar fora de casa e o cara enrolando para pagar. Acabou que nessa história passou 1 mês, 2 meses, já vai fazer 3 meses, nunca pagou nós. Só que o que vocês não acreditam, cara, é o desenrolar dessa história. Saímos de lá, mais ou menos aí 15 dias depois, 2 semanas, eu consegui outro trabalho. Eu já tinha uns contatos, né? E entrei em contato com o rapaz, estava precisando de planadorista. Aí eu falei, não tem vaga para mais um não e tal. Um amigo meu, esse que trabalhava comigo em Albacete. Aí ele, tem, dá isso e tal, não sei o que. Como é pra ti, eu separo a vaga para vocês dois e tal. Aí eu, não, beleza. Liguei para ele, fechou. Fomos trabalhar em Ibiza. E ficamos lá 3 meses em Ibiza. Até terminar as obras e pronto. E começa a temporada de verão, né? Então, durante o inverno, eles fazem obras em hotel. Trabalhei nas discotecas, nas maiores discotecas do mundo, cara. Do mundo. Ibiza, Ushuaia, Universe. Trabalhei nessas 3 discotecas. E no hotel da Ushuaia.
E, cara, que experiência da hora, velho. Na boa mesmo. A ilha em si é massa, é linda. Ibiza é top, cara. As praias, sabe? As montanhas, a natureza é riquíssima em natureza. A água, assim, ó, cristalina, cara. Piscina mesmo. Muito top mesmo, cara, a ilha. Mas, assim, ó, se tu precisa de serviços, esquece, cara, é muito difícil. Esse carro aqui, ó, precisou de mecânico. Porque, assim, ó, assim que eu cheguei na ilha, eu não sei o que aconteceu, a minha caixa de câmbio se soltou. Ainda continuei andando com o carro mais ou menos um mês ainda. Sem mais nem menos. Acordei no outro dia para trabalhar e o câmbio tava solto. Pronto. Tava mole, né? Aí andei com o carro mais ou menos um mês ainda e depois soltou de vez. Foi pro mecânico. Cara, foi pro mecânico não, né? Ficou parado. Ficou parado um mês e meio, cara. Um mês e meio o carro parado. Até conseguir um mecânico pouco antes de eu vir embora, que eu falei que não dava mais. Vou ter que achar um mecânico para esse carro. Senão daqui a pouco eu vou embora e o carro não tá pronto. Tirei um dia e fui atrás de mecânico. Mas rodei aquela ilha, liguei para uma centena de mecânicos e consegui achar um. Eu até fiz um vídeo lá pro TikTok recomendando os caras. E os caras conseguiram arrumar o carro. Assim, deixei 9 horas, quando foi 1 hora da tarde, o carro tava pronto, cara. E graças a Deus aconteceu isso. Mas, como eu tava falando, a gente tava trabalhando lá em Ibiza, top a ilha. E se lembra daquele cara que eu falei que ficou devendo a gente? Mais ou menos aí, depois de um mês e meio que a gente estava na ilha, um mês e meio, quase 2 meses que a gente estava na ilha, ele entrou em contato com esse meu colega. E depois, em seguida, no mesmo dia, ele entrou em contato comigo, falando que ia pagar a gente, que não esqueceu não, que aconteceu não sei o que, eu tô um monte de história. Aí a gente, cara, a gente tava numa raiva, sabe, do louco, que se ele não avisa, eu nem sei o que poderia acontecer. Talvez, pelo que eu tenho a cabeça um pouco no lugar, entendeu? Poderia pensar antes de fazer merda, mas a gente tava numa raiva tão grande nesse cara. Eu tava disposto a achar ele em algum lugar na Espanha, que eu sei que ele ia voltar a trabalhar na Espanha. Eu tava disposto, a gente tava vasculhando a vida dele. Vasculhando. Eu falei, nós vamos achar esse cara e a gente vai cobrar ele pessoalmente. Essa era a nossa disposição. Aí mais ou menos uns 15 dias antes dele entrar em contato, a gente já começou a... Falei, mano, nossa vida tá andando, a gente tá trabalhando, pronto, se livrar disso, entendeu? Não compensa. Aí pega o cara, entra em contato com a gente. Aí falando, eu fechei a empresa e não sei o que, a mulher levou o dinheiro, não sei o que lá. E pronto. Vou trabalhar pros outros agora e tal, mas eu vou pagar vocês aos pouquinhos. Tô vendo um trabalho em Ibiza. E tal, os caras pagam bem lá. E a gente já assim, falou, mano, não acredito numa coisa dessa. Será possível? A gente chegou a pensar que o cara ia trabalhar para nossa empresa. Era planadorista também. E lá na ilha tem uma plataforma que todos os trabalhadores lá da construção civil são registrados nessa plataforma. Aí eu falei, mano, não é possível que vai acontecer uma coisa dessa. O cara sacaneou a gente, perdeu a empresa, fechou a empresa e vai trabalhar para os outros e vai trabalhar aonde a gente está trabalhando e, se possível ainda, na mesma obra. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Aí pronto, fiquei de olho. Uns dias depois ele postou um stories no TikTok, que tava num café famoso lá em Ibiza. Peguei, Felipe, olha aqui, tá em Ibiza.
Dito e feito. Vamos achar esse cara. Dias depois, mais ou menos aí 2 semanas depois, a gente vai trabalhar no hotel, terminamos a obra na Universe. Fomos trabalhar num hotel lá da Ushuaia. Quem a gente encontra no primeiro dia de trabalho? Ele mesmo. Encontramos o cara na obra, no hotel, trabalhando lá. A cara de que ficou pra gente é de dar pena, cara. É de dar pena. E esse tempo todo, não saía da nossa volta. Não saía da nossa volta, puxando o nosso saco e falando que ia pagar, que não sei o quê, pra gente ficar tranquilo. E beleza, e a gente cagando, né, pra isso. Confiando, né? Porque, pronto, mais vale a pessoa confiar do que se não for pagar também, mano. Paciência, tá ligado? Quer pagar, paga. Se não quiser pagar, não paga. A nossa consciência tá limpa e beleza. Fechou, a gente tava fechando a obra. Esse era o primeiro pagamento dele. No dia do pagamento, no dia 10, ele falou: mano, na hora que o dinheiro cair na conta, eu mando pra vocês. Beleza. O cara sumiu. Vazou da obra, mudou de número e cadê? Nunca pagou nós. E a gente já esperava, cara. Assim, ó, brasileiro, cara, brasileiro. E não acontece só com brasileiro, não. Portugueses também fazem isso. Mas lamentável mesmo que isso tenha acontecido. É uma vergonha, entendeu? E isso serve muito de alerta também, porque tem muita gente que não cumpre com as palavras, são caloteiro, sabe? Prejudica a vida dos outros. Lá em Portugal, eu passei 2 vezes por isso. Essa é a 3ª vez que eu passo por isso, de trabalhar e não receber. Em Portugal foi para 2 portugueses e aqui na Espanha para 1 brasileiro. Dizem que na Bélgica acontece muito isso também, muito. Tem uns grupos de Facebook que são caloteiros na Bélgica. Se vocês olhar, cara, todo dia rapaziada sendo exposta lá. E a cara dos caras não nega, mano. É sempre a mesma skin, né? De pilantra. E, mano, esses caras, tu dedica o teu tempo, tu sai da tua casa, tu, sabe, fica longe de casa. Nossa, meu, é complicado. E esses caras não te pagam, tu acaba atrasando as tuas contas, sabe? Por conta de vagabundo, te prejudica por conta de vagabundo. Então é muito revoltante uma situação dessa, acontecer essas coisas. Não é, acontece com muita gente aqui na Europa. No Brasil não sei, mas deve acontecer também. Mas aqui, cara, eu não sei qual é que é. E quase sempre é empresa portuguesa. Eu falo, cara, eu só estou trabalhando por empresa portuguesa até sair meu documento. Saindo meu documento, eu não quero saber mais de empresa portuguesa. A gente está com o projeto de abrir nossa própria empresa. Tem umas parcerias boas, forte, e eu creio que isso vai dar certo. Mas pro ano agora, para esse ano. Então, pegando meu documento, cara, infelizmente, é por isso que a maioria das empresas portuguesas, elas não vão para frente. Elas não crescem por conta disso, por conta da desonra que eles fazem com os seus funcionários. Sendo que são os funcionários que dedicam o tempo deles e a mão de obra para poder estar ali ganhando dinheiro, enquanto muitos dos patrões estão em casa de boa, tá ligado? E pronto, pessoal, isso serve até de alerta para todo mundo, tá entendendo? Que essas coisas acontecem aqui
E com muita frequência, não é uma vez ou outra não. São muitos e muitos e muitos e muitos casos. Mais cedo ou mais tarde você pode ser o contemplado. Tá doido, não desejo isso pra ninguém, cara, mas é a real. Daí, beleza. Larguei de mão disso. Pronto, saímos da ilha. Lá era massa e tal. Ganhava dinheiro, a gente tinha a possibilidade de continuar lá mais tempo. Mas lanche ficar muito longe de casa, indo uma vez no mês, não é legal, cara. Gosto não. Aí agora consegui esse trabalho aqui mesmo na Espanha, também por empresa portuguesa. E vamos ver o que dá, entendeu? Vamos ver o que dá. Vou mostrar para vocês também o trabalho. E é isso, pessoal. Beleza? Mas como eu disse, cara, é por tempo limitado, não vale a pena. Não vale a pena insistir nesses caras. E a maioria deles fala bonito, te promete mil coisas, mas na hora de ser correto ali, ó, com os pagamentos, não atrasar pagamento, a maioria deles, ó, não cumpre. Então isso acaba desmotivando o funcionário, os caras ficam bolados, os caras querem sair, por isso tá sempre trocando de gente. A maioria das pessoas não fica, sabe? Mas como é o que tem pra agora, vamos pra estrada e vamos lá, né? Então é isso, pessoal. Começou a chover aqui agora, não muito forte, mas é isso. O vídeo fica por aqui e logo mais eu trago novidades pra vocês de um casal imigrante aqui na Espanha, beleza? Se gostou, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Fui!